Muito bem, amados, retornando, aproveitando o nosso tempo, queria lembrar os irmãos que quem não colocou o nome aqui para solicitar o livro desse seminário, coloque aqui nessa lista. Lista de livros, põe o seu nome, seu e-mail, ou um telefone, caso você não tenha e-mail, mas um contato para a gente poder solicitar os livros para o pastor enviar pelo correio para a gente, tá bom? Então, se você não pôs o nome, a lista está aqui comigo, coloque o seu nome. Mais tarde vai passar uma outra listinha de presença aqui para a gente também localizar. Você põe novamente o nome, mas já vai estar escrito lista de presença, o nome e o e-mail. Caso você tenha posto ontem, não precisa pôr o e-mail, tá bom? Vamos retomar nossos estudos, vamos chegando. Muito bem. Eu gostaria de, na realidade, trabalhar minuciosamente com cada um desses dons. Agora, veja bem, o meu seminário, para eu continuar com esses dons, exigiria mais tempo. Então, se o pastor me permitir, eu concluo à noite, no culto, não é? Eu posso concluir, pelo menos, alguma coisa aqui sobre esses dons aqui de baixo, não é? Eu não sei, vou orar a Deus. Agora, eu preciso trabalhar com vocês a questão desses dons de revelação, de palavra de conhecimento. Mas no livrinho que você recebeu, no capítulo 19, começa aí a questão da palavra de conhecimento. Então, eu trago aí para você, por exemplo, a palavra de conhecimento no Antigo Testamento, não é? Como é que ela vinha, como é que os profetas recebiam, como é que Elias teve palavra de conhecimento, como é que Eliseu teve palavra de conhecimento, porque aí você está com o livro na mão, né? No Novo Testamento, como é que Jesus tinha essa palavra de conhecimento, conhecia o coração das pessoas, como é que Pedro teve palavra de conhecimento, Paulo teve palavra de conhecimento, tá? Então, a palavra de conhecimento, o que é uma palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento, Deus leva você a conhecer o que se passa na vida de uma pessoa ou no mundo espiritual. Então, eu posso ter uma palavra de conhecimento sobre uma pessoa aqui, não é? Suponhamos, vou falar de maneira muito genérica. Deus pede para você pegar o microfone no culto da igreja e você diz assim, uma coisinha simples. Só, olha, Deus mandou dizer que ama você. Tem uma pessoa aqui que precisa ouvir isto. Deus ama você. Só que a pessoa não sabe que de manhã, o fulano de tal que está aqui no culto, ou a fulana de tal, né? Tinha brigado com Deus. Ele disse, Deus, tu não me ama, Deus. Olha a situação que eu estou enfrentando, as dificuldades que eu enfrento, tu não me amas, eu vou no culto hoje, eu preciso de uma prova que tu me amas, Senhor. Aí, a pessoa já está 15 anos na igreja, mas ainda tem dúvida que Deus a ama. Chega aqui no culto da família, e o irmãozinho pegou o microfone e disse, olha, Deus está mandando. Ou então, ou ela fala publicamente, ou ela sai do seu lugar e vai lá, né? Vou pegar você que é mais extrovertida, né? E diz assim, sabe o que Deus está me dizendo? Deus está me dizendo que ama você. Ele mandou dizer isso para você. E você tinha brigado com Deus de manhã. Como é que você se sente? Resposta. Então, o dom, a palavra de conhecimento, ela pode vir numa coisa bem simples. Como pode ser uma palavra, uma palavra mais forte? Às vezes, no aconselhamento pastoral, nós precisamos ter muito essa palavra de conhecimento. O Espírito Santo, às vezes, precisa revelar. Você está tratando de um caso com uma pessoa, com uma mulher, ou com um rapaz, ou com um homem, e você diz assim, olha, o Espírito Santo está mostrando que aos 8 anos de idade
Você teve uma experiência que marcou a sua vida. Você consegue se lembrar? E a pessoa começa a chorar. Sofreu um abuso sexual, não é? Ou uma tentativa de abuso. Então, o Espírito Santo foi lá no cerne para trazer a cura. Tá? É palavra de conhecimento para tratar daquela pessoa. Eu me recordo que eu estava uma vez num culto com um americano, e esse homem era muito usado por Deus. Depois a irmã dele também foi muito usada por Deus, ela escreveu vários livros nos Estados Unidos. Estou tentando me lembrar o nome dele, mas já faz 250 anos isso, e às vezes não consigo me lembrar do nome dele. Mas eu fui o intérprete dele em 1972, eu acho, por aí. Então faz muitos anos. Mas eu me lembro que eu estava num culto de convenção das Assembleias de Deus, lá em Porto Alegre. Havia como 350 pastores. E ele começou a chamar os pastores e a orar com palavra de conhecimento. Só que a maioria deles eu conhecia. Então, eu traduzia, porque era público. Deus está dizendo isso. Deus revelava cada coisa. E aí tinha um colega meu, ele tem a minha idade, ele hoje é muito conhecido no âmbito das Assembleias de Deus. Né? E ele fazia parte da nossa equipe de trabalho, e quando foi a vez dele receber a oração, o homem, assim, abriu, né, o coração dele e contou tudo. Depois ele ficou bravo comigo. Ele disse assim: não é verdade, o homem não disse nada daquilo. Você é que interpretou porque você me conhecia. Eu digo: não, rapaz, era aquilo mesmo. Só que eu não contei para ele que o que aconteceu depois no culto de domingo. Tinha umas 500 pessoas no culto da mocidade, eu era o líder da mocidade. Não, nessa época eu não era o líder da mocidade. Mas nessa época eu morava no Rio de Janeiro. E eu fui lá para interpretar ele. E eu, interpretando ele, ele pegou um microfone e saiu a profetizar sobre as pessoas. E eu cá interpretando. Porque eu não saí do meu lugar. Eu ficava dizendo o que ele estava falando. De repente, o homem vem de lá, rapaz, parecia um touro, assim, com um chifre, e veio na minha direção e impôs as mãos sobre a minha vida, minha cabeça, e começou a profetizar e a arrancar tudo para fora. Felizmente, ninguém entendia, eu era o único que entendia inglês ali. Deus teve tanta misericórdia que todos eram burros ali, só eu falava inglês. Arrancou tudo. Né? E aí, à medida que ele dizia sobre a minha vida, eu ia abaixando, assim, caindo, até que, bam, fui para o chão. Né? Mas ele não podia me deixar lá embaixo muito tempo, porque eu era o único intérprete dele, eu era a única voz dele. Mas revelou. Eu disse: Deus, como é que Deus sabe essas coisas? Estavam tão bem escondidinhas. Então, a palavra de conhecimento, ela é isso. Ela revela o escondido da vida de uma pessoa. Tá? Mas ela também revela as coisas no mundo espiritual. Por exemplo, lá na nossa experiência em Santa Maria, quando eu mandei as 5 equipes, não sei se você foi numa das equipes. Você foi lá no Palácio da Mente. E eu acho que na livraria de Nova Era. Você foi infiltrar livrinho, negocinho da Nova Era lá dentro de cada livro, né? Nós fizemos uns negócios meio bagunçados lá. Terrorismo abençoado lá. Era uma livraria de Nova Era, do Padre Lauro Televisão, né? E tudo em forma de pirâmides, assim, as estantes. Né? E nós mandamos as equipes, 5 equipes. Eu só dispunha de 5 carros, então tinha 5 equipes para ir. Né? Mas uma das equipes, ela foi lá para o hotel, porque era anunciado que a bruxa Valentina, e era assim mesmo, bruxa Valentina, ela vai fazer milagres e vai retirar bichos do seu corpo. E lá no Palácio da Mente do Lauro Trevisan tinha uns vidros assim, cheios de carnegão, né, que diz que tirava tudo lá dentro de formol, que eram bichos que ela tirava do corpo das pessoas. Eram demônios, na realidade. Então, nós mandamos essa equipe, e a equipe que nós mandamos para o hotel,
eu mandei com a seguinte orientação, porque ninguém sabia o que ia acontecer. 1 hora antes eu designava. Só eu tinha a minha planilha, porque só eu tinha a revelação de Deus. Nenhum pastor sabia o que eu ia fazer, qual era a loucura. Não é? Eu designava. Agora você vai para lá. E aí aquela equipe foi 5 irmãos para o hotel, onde iriam se hospedar os palestrantes e a maioria dos conferencistas. E a turma chegou no hotel e pediu permissão, assim, será que dá para a gente trazer energia nos quartos, energia no refeitório, porque vamos ter esse congresso de nova era. E, claro, os irmãos foram lá para trazer energia de Deus, né? Senhor, frustra todo mundo que vai se hospedar neste hotel, traz frustração. Oraram pelo livro de hóspedes, Senhor, traz frustração. E a equipe, quando saiu, chegava um ônibus do aeroporto, né? E um dos irmãos teve uma palavra de conhecimento de que aquela mulher que estava demorando para sair do ônibus era a bruxa Valentina, uma mulher de uns 50 anos. Ela vinha com dificuldade. Só que nós já tínhamos orado 6 meses antes, uma oração unida. Nós tínhamos orado assim. Na reunião de oração, tínhamos que orar assim: Senhor, não deixa a bruxa Valentina vir para o Brasil. Outro orava: Senhor, traz a bruxa Valentina para o Brasil, para ela ser desmascarada. E um dia nós interrompemos a reunião de oração e dizemos assim: para aí, irmão, nós temos que orar unido. Ou ela fica ou ela vem. Tem que concordar em oração. Na verdade, porque às vezes a igreja não consegue nada porque não concorda em oração. Um diz assim: Senhor, mata de uma vez essa velhinha. E outro diz: Senhor, dá vida para essa velhinha. E o Senhor fica assim: daí, é para dar vida ou para matar? Como eu cheguei uma vez numa casa, o homem estava com 90 anos lá, em coma já há 3 anos, vegetativo. Por que vocês querem que ele viva ou querem que o Senhor leve ele? Todos assim na sala. Não, nós concordamos que o Senhor leve ele. Então vamos fazer uma oração aqui. Senhor, leva ele. 5 minutos depois o velhinho tinha ido. Vai embora mesmo, né? Concordamos em oração. Né? Aí depois era um tal de me chamar para orar por velho. O Senhor levar de tudo, senão para aí. É o ministério de recolhimento. Eu era mais o anjo da morte agora. Vocês estão rindo? Mas deixa. Aí o irmãozinho, o nome dele é Irlã. Ele é o Irlã, lá da comunidade. O Irlã olhou, Deus disse para ele: essa aí é a Valentina. A senhora, quando ela desceu: a senhora é a dona Valentina? Sou. Aí ele disse para ela: eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, que a senhora está amarrada. A senhora não vai fazer nenhum milagre em Santa Maria, nem no Rio Grande do Sul, nem no Brasil. Ela está amarrada. E ela, em espanhol, pero no lo entiendo. E aí ele falou em espanhol: não é? Estás atada. E aí tinha 2 seguranças que ele já tinha pedido o autógrafo dela para certificar que era ela mesma. Tiraram o autógrafo, o papelzinho da mão dele e levaram ela para dentro, né, do hotel. Essa mulher, o Lauro tentou enganar o povo, dizendo: a bruxinha Valentina mandou um fax, que não pôde vir porque está doente, mas que amanhã vai tentar chegar. E essa bruxinha Valentina não chegava nunca e estava presa no hotel. Ela ficou amarrada 4ª de noite, 5ª, 6ª, sábado, domingo, amarrada. Uma legião de anjos segurou essa mulher, ela ficou atada, enferma, doente. Ela não saiu. Não saiu. Nós sabíamos que ela estava ali. Ele enganava o povo. Ela, na segunda-feira, viajou de volta para o Paraguai. Quando chegou no Paraguai, foi presa por prática ilegal de medicina. Como é que era o Salmo 18? Persegui os inimigos e os alcancei. Os consumi, os atravessei. Sobre a mão do Senhor caíram. Não se levantarão. Impediu. Não é? Depois, vocês não vão saber, anos depois, essa mulher
estava envolvida na morte daquele menino em Guaratiba, Paraná. Era ela mesma. Era Valentina. E estava envolvido um deputado estadual do Paraná, que era conhecido como bruxo. Todo mundo chamava ele de bruxo. Era o bruxo. Tá? Era o bruxo. E eu vou contar, podem ouvir aí, satanistas, quem sabe eles vão ver isso aqui, vão ver o poder da igreja. Não tem problema. E quando eu morei 2 anos no Paraná, e eu vi que a igreja lá de Cascavel não andava para frente, eu reuni uma vez os pastores e disse: quem é que vocês acham que é o maior empecilho para a igreja não deslanchar nessa cidade, que toda a igreja aqui, quando chega com 300 membros, divide? Aí, todos eles apontaram para esse cara, que esse cara era o maior grileiro de terras e de cartório. Ele era dono de cartórios, ele adulterava a documentação de terras, ele roubou terra de muita gente, terras que aquele povo tinha ganhado na década de 50 do governo, com título de terra, ele adulterava o título de terra, expulsava as pessoas. Esse cara está há 40 anos no governo. Um empecilho no mundo espiritual. Tá? Ele disse: é fulano de tal. Está ótimo. Eu disse: então vocês concordam? Vamos fazer uma oração. Quantos concordam em oração que Deus tem que tirá-lo daqui? Parece ser feitiçaria evangélica, mas não é. Tá? Os pastores ali reunidos, nós demos as mãos e oramos: Senhor, afasta esse empecilho aqui do estado do Paraná. Isso foi na quarta-feira de manhã. Na quinta ele adoeceu, na sexta morreu, no sábado foi sepultado. Desapareceu. Aí, toda a investigação da morte daquele menino, que foi sacrificado, todo mundo sabe disso, foi sacrificado para Satanás, lá em Guaratiba, terminava nele. E quando chegava nele, parava, porque ele é deputado estadual. Todos os delegados se afastavam do caso. Não é? E ele morreu. Entende? Aí depois eu estava falando sobre isso numa igreja, tinha uma irmã sentada, ela disse: pastor João, eu posso testificar para o irmão, meus 2 filhos trabalhavam no gabinete dele. E eu há anos vinha evangelizando ele. E na quinta de manhã ele estava tomando café na minha casa. Quando ele se sentiu mal, na minha casa, ele era crente, e foi levado para o hospital. Então tinha uma mulher ali para dar testemunho, não é, do que realmente Deus fez. Gente, palavra de conhecimento. Então Deus afasta. A igreja tem nas suas mãos o poder de mexer com os céus. Tem o poder de mexer com os céus. A igreja, ela não sabe como ela age no mundo espiritual, o poder que ela tem no mundo espiritual. Bom, aí eu já vou entrar em questão de batalha espiritual, isso aí já é outra área, né? Como é que você pode impedir certas manifestações no mundo espiritual? Mas palavra de conhecimento, vou contar uma experiência aqui, já que nós estamos ali com palavra de conhecimento, não é? Uma cunhada minha, esposa do meu irmão, ela, às vezes a palavra de conhecimento pode vir através de sonho, eu explico aí, pode vir através de sonho, pode vir através de uma visão, não é? E minha esposa, nós começamos a orar por essa minha cunhada, ela tinha dificuldade de se manter na igreja, e ela começou com uma alergia pelo corpo, e essa alergia coçava aquilo, não tinha jeito. Consultou todos os médicos, por fim os médicos disseram: isso aí é um problema psicossomático, né? Que começa na mente e acaba no corpo. A palavra soma é corpo no grego, psicossomático. Então, não tem solução para isso. Minha esposa orando, minha esposa tem no sonho uma visão, tá? De que uma outra pessoa da família chega lá na casa dela, dá um presente para ela e faz um trabalho de feitiçaria. Mas não teve dúvida, naquela mesma tarde, quando a minha esposa contou, de tarde já fomos lá. Vamos lá ministrar para essa irmã querida, para nossa parente. Chegamos lá e disse: escuta, quando a fulana esteve aqui na sua casa, o que ela fez? Aí ela não sabia se lembrar bem, tinha um presentinho lá que ela tinha ganhado, essa outra pessoa é uma pessoa envolvida com as trevas. Aí ela disse assim: olha, eu não me lembro bem, mas a minha mãe deve saber.
A mãe dela morava numa casinha, na Casa dos Fundos, numa edícula, estava com câncer. Então fomos lá conversar com a mãe dela. E aí, conversando, a mãe dela contou. Disse, olha, eu sofria da mesma alergia. Não havia cura para essa alergia. Então eu procurei essa fulana, lá na cidade de Florianópolis, e ela me levou na beira da praia e fez um trabalho. E ela fez o trabalho e ela disse, agora sai de ti, qual é o parente que tu quer que eu mande isto? Aí ela ainda usou um nome feio para dizer aquela não sei o quê, tal, jogou na minha filha. Eu disse, não se preocupe, não jogou na sua filha. Isso aqui são espíritos demoníacos, espíritos familiares que se repetem na família. Tá? Já estou entrando aqui em discernimento de espírito, porque discernimento de espírito trabalha junto com a palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Esses 3 dons, eles são separados didaticamente, mas eles funcionam os 3 juntos. Tá? Aí eu disse para ela, não. Aí eu disse, isso aí é um espírito maligno que se apoderou da tua filha. E aí oramos, não é? Repreendemos, foi curada. Desapareceu o problema. Desapareceu, mas descobrimos a fonte do problema através de um sonho. Através de um sonho. Então, muitas vezes a palavra de conhecimento, ela vem por uma visão, ela vem através de um sonho, Deus mostra para você. A minha esposa era muito acostumada com isso, né? Minha esposa tem uns sonhos muito esquisitos, né? Porque minha esposa, uma vez ela disse, ela viu um caramujo, e o caramujo criou asa e voou. Aí ela chegou e disse assim para mim, o dono dessa casa vai pedir essa casa, temos que nos mudar daqui. Eu disse, como, meu bem? Um caramujo é casa. Criou asa e voou, nós vamos ter que voar. Não teve dúvida. Em 15 dias, tivemos que sair à procura de outro apartamento, porque o dono pediu a casa. É umas coisas assim esquisitas, né? Mas é uma palavra de conhecimento que vem. Um dia eu tive um sonho que eu colocava uma gravata. Essas gravatas que tem zíper, que já tem um nó pronto, que eu detesto essas gravatas, né? Porque gravata, para mim, eu desmancho o nó todos os dias e faço de novo. Né? Então, eu estava apertando a gravata aqui, no pescoço, no meu sonho, e tinha dentro do zíper uma serpente que me mordeu o pescoço aqui. E eu me acordei com aquilo. Eu disse para minha mulher, bom, serpente é traição, não é mentira. E morder aqui no pescoço é coisa íntima. Algum amigo íntimo meu vai me trair. E já fiquei de sobreaviso, não teve dúvida. Não teve dúvida. Tive que me impor um alto exílio, fugir de Porto Alegre durante 2 anos para não dividir a igreja, entende? Me impus um alto exílio para não ferir o corpo, não dividir a igreja, saí com a minha família, fui para bem longe, porque Deus me disse, não machuca a minha igreja. Só você fica prejudicado. E eu saí. É uma longa história que eu teria para contar, mas palavra de conhecimento. Vem a palavra de conhecimento. Deus sempre manda a palavra de conhecimento. Não só para a gente, mas manda para você também. Não é? Manda para você também. Lá no Antigo Testamento, eu conto aí no livretinho, a respeito de Eliseu, né? Eliseu, quando ouve os pés da mulher de Jeroboão chegando, né, para consultar, o Espírito do Senhor diz, aí vem a mulher, aí veio, já está chegando aí a mulher, e ela vinha toda disfarçada, né? Disfarçada. E aí Deus diz assim, Eliseu diz, que queres, mulher de Jeroboão? Entende? Já avisa tudo, porque a palavra de conhecimento, discernimento de espírito funciona junto. Por que na palavra de conhecimento e palavra de discernimento e sabedoria funcionam juntos? Porque esses 3 dons, eles trabalham juntos. Né? Vou dar um exemplo aqui de discernimento de espírito. Meu menino, quando tinha acho que uns 3 anos de idade, ele hoje está com 35, é economista, trabalha na Universidade Federal dos Pampas, na cidade de São Borja. Meu filho mora a 630 quilômetros de mim. Eu só vejo ele 2 vezes ao ano. Não é? E nós éramos tão agarrados, mas Deus mandou ele para bem longe de mim. E ele mora lá, casado, tem uma filhinha de 1 ano. E quando ele era pequenininho,
Ele sempre tomava banho comigo, sempre tomava banho. E, de repente, o menino começou a ter medo d'água. Mas não havia jeito de molhar essa criança. Não quis mais tomar banho comigo. Não, na banheirinha dele não havia jeito de dar banho nele. Ele esperneava, ele gritava. Aí, cada vez que estava para tomar banho, trazia banheira para a cozinha, que a cozinha era bem grande, enchia ali, e eu segurava com força, mas o menino tinha uma força descomunal, esperneava. Minha mulher me acusava. O que você traumatizou essa criança? Deixou cair água nos olhos, cair água no ouvido dessa criança. Meu bem, não fiz nada. A criança, de repente, virou assim. E eu estava viajando. E minha mulher foi dar banho nele, sozinha. E ele fazia aquela molhaçada pela cozinha. Esperneava. E aí, na hora, o Espírito Santo lembrou ela que o avô dela, que veio da Polônia, o avô dela foi comandante de guerra no Império Austro-Húngaro, não é? E fugiu antes da Primeira Guerra Mundial para o Brasil. Era um homem que falava muitos idiomas, e esse homem morreu sujo. Os últimos anos ele não deixava dar banho nele. E era um esotérico. Era maçom, esotérico, era uma imundícia toda lá. Tá? Vivia com Rosa Cruz. Todos os livros dele de Rosa Cruz, depois meu sogro se desfez. Mas Deus disse para ela, Deus mostrou para ela, que era o mesmo espírito que atacou o avô dela, estava atacando essa criança, para não tomar banho. Na mesma hora, ela repreendeu. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de imundícia. Aqui na minha casa, não. Na mesma hora, a criança ficou boa, voltou a tomar banho. Saiu. Então, muitas vezes, o discernimento de espírito veio junto com a palavra de conhecimento. Deus deu a ela uma palavra de conhecimento de que havia um espírito maligno, que eu chamo de espíritos, aqui eu não vou entrar nessa área agora de espíritos familiares, tá? Mas existem espíritos familiares que operam na genealogia de uma pessoa, não é? Eu me lembro muito bem quando eu tinha 4 anos de idade, e nós fomos morar na cidade de Lages. Moramos em Lages 3 anos. Meu pai teve que fugir de Santa Catarina, porque naquela época havia muita fome, ano 1950, logo no pós-guerra. Não tinha luz elétrica na colônia de pesca onde eu nasci. Papai pescava e tinha que vender logo a pesca, porque o peixe apodrece muito rápido. Não tinha luz elétrica, não tinha meio de refrigerar o peixe, e havia muita fome. E nós, as crianças, vivíamos com a barriguinha inchada, assim, né, de tanto verme, né? E realmente era uma situação difícil. E eu realmente estava tomado de vermes. Não é? Minha mãe, então, quando me deu um ataque de vermes, que saiu, agora não vomitem, então, mas me saiu verme pelo ouvido, pelo nariz, boca, tudo. E aí vem correndo com alho, e o cheiro do alho faz os vermes voltar para dentro, aquela coisa toda. Mas enfrentem a realidade. Minha mãe me levou num Preto Velho. E ela era uma excelente católica, mas me levou no Preto Velho. Aí o Preto Velho benzeu lá. Aí depois ela me levou num centro espírita. Aí aquelas mulheres lá do centro espírita, todas vestidas de branco, disseram para ela que era um espírito de um preto velho que não me deixava comer, porque trancava tudo na minha garganta. Tá. Aí ela me levou no médico chamado Dr. Nereu Ramos, que mais tarde foi governador de Santa Catarina, e o médico conseguiu me curar. Mas, quando eu era... anos depois, quer dizer, passaram-se os anos, o meu sobrinho, filho do meu irmão mais novo, dessa mesma cunhada que eu contei o caso para vocês, aquela criança não se desenvolvia. Aquela criança... Tem 5 dias de diferença do meu filho. E os dois, assim, era a diferença. Assim, meu filho espichando igual uma taquara, um bambu, e ele pequenininho. Ele não desenvolvia. Os dois juntos dá para ver a diferença. A criança não desenvolvia. E tudo tinha que ser processado no liquidificador, porque nada passava na garganta daquela criança. Toda tinha que ser comida líquida. Se ficou uma casquinha do feijão, a criança vomitava. E a criança não progredia, e um dia eu disse para eles, quando der outra crise, passe lá em casa.
E eles estavam levando a criança para o médico, vão passar lá na casa do mano. Passaram lá por casa e eu fui orar por ele. Quando eu estou orando por ele, a criança disse, eu quero vomitar. E correu para o banheiro. Mãe correu junto. Eu disse, não se preocupe, eu já sei o que é. O Espírito Santo me mostrou que o mesmo espírito demoníaco que me atacou quando eu era pequenininho, quando eu tinha 4 anos, está atacando essa criança com 4 anos. Agora o demônio está saindo. E a criança ficou liberta. Hoje ele é engenheiro, é diácono da Igreja Assembleia de Deus, um moço comprometido, mas estava lá o demônio, atacando. Atacou depois o meu neto, esse menino que tem hoje 11 anos. Minha filha disse, pai, o guri não come nada, o guri está com febre, nada passa naquela garganta. Eu já sei o que é, deixa eu ir lá. Mas entrei igual um leão velho, um leão novo rugindo lá. Ele disse, demônio, espírito familiar, sai dessa criança agora. Pronto, ficou curado e começou a comer. Então, tem demônios que trazem enfermidades, sabe? Precisa palavra de conhecimento na igreja, precisa discernimento de espírito para detectar onde está o problema. Para detectar, ali tem um demônio que está trazendo esse tipo de enfermidade. Então, eu detectei depois, no neto do meu irmão, eu detectei em várias pessoas da família o mesmo problema. Eu disse, pode repreender, porque é um demônio familiar que ele sempre se perpetua na família. Compete a cada um de nós mandar embora. Já sabe, tem esse demônio na família. Não sei de onde é que ele apareceu, esse desgraçado aí. Qual foi a maldição que foi rogada? Mas vamos quebrar isso em nome de Jesus. Palavra de conhecimento com discernimento de espíritos. Não é? Então, isso aí vem na vida da igreja. Agora, conhecimento é quando Deus revela uma situação. E palavra de sabedoria é aquilo que Deus começa a aconselhar. Então, às vezes, a mesma pessoa que está ministrando, ela tem uma palavra de conhecimento sobre um problema que está atrapalhando a sua vida espiritual. Depois, essa mesma pessoa, quando profetiza, já dá a palavra de sabedoria. Você tem que fazer assim, assim, assim. E, obviamente, para ter essa palavra de conhecimento, ela discerniu que espírito está ali operando. Discernimento de espírito não é só também para trazer discernimento de espíritos malignos, mas também de anjos. Espírito de incredulidade, pode ver anjos num lugar, não é? Você tem esse discernimento de espíritos, você começa a ver, não é? Porque também pode ver espírito humano, não é? E não somente isso, os bruxos eles têm essa capacidade de sair do corpo e ir em espírito humano na sua casa. Eles entram na sua casa em espírito humano. Mas isso é outra coisa. Vamos entrar para o terreno da batalha espiritual aqui. Lá em Florianópolis, quando teve o Festival da Magia, lá em Florianópolis, em 1992, então eu fui, os pastores de lá, sabendo do nosso sucesso em Santa Maria, o Conselho de Pastores me chamou para eu levar uma palavra para ver como é que eles iam atacar, porque bruxos do mundo inteiro iam se reunir em Florianópolis para transformar Florianópolis na Ilha da Magia. Alguns irmãos se anteciparam, o Bita especialmente, que hoje é vice-prefeito de Florianópolis, se antecipar, ele era depois ele foi para Renascer, mas ele estava com outro grupo lá, o Bita, ele começou a botar painéis por toda a cidade, Florianópolis, Ilha de Jesus. Aqui tinha Florianópolis, Ilha da Magia. Aí aparecia um outro, Ilha de Jesus. Então, nós fizemos um trabalho muito interessante lá. E fizemos também uma equipe, com 10 dias lá, trabalhando na cidade de Florianópolis. E era um pavilhão muito grande, com muitas estandes lá dentro, né? E conseguimos colocar, os pastores do conselho conseguiram colocar lá dentro uma banca também, de livros evangélicos para doar e bíblias. E conseguiram botar lá dentro uma banquinha chamada Yeshua, porque tinha banca de tudo, né? Colocaram uma Yeshua. Lá tinha sempre um pastor vestido de branco, lá dentro, com a velinha acesa, e uma fila enorme. Só que aquela fila era tudo de crente. Aí, quando eles viam que
tinha alguém aqui novo na fila que não era da equipe, eles diziam, não, passa você na frente, passa você na frente. Deixava aquela pessoa passar na frente, porque todo mundo dizia assim, Yeshua, eu não conheço essa divindade. E entrava lá e era evangelizado, né? Essas estratégias loucas que Deus nos deu aí em certas épocas, né? É uma longa história que eu teria que contar sobre Florianópolis. Alguma coisa eu conto naquele meu livro, A Arte da Guerra Espiritual, que alguém comprou aí. Você comprou? A Arte da Guerra Espiritual. E aí, na segunda-feira, eu me lembro que ocorreu um episódio muito interessante. Chovia muito, porque na sexta-feira, quando abriu, o preletor da conferência, um ex-pastor que agora era bruxo, preste atenção, um ex-pastor que era bruxo, ele deu o testemunho dele. Ele disse, eu fui consagrado a Deus nos braços de João Filson Sorém, que era o grande, famoso pastor da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, né, o João Filson Sorém. E eu estudei teologia no seminário teológico lá de Itacuruçá, né, que é o seminário lá em cima, quando você vai atrás da Tijuca e sobe bem lá no alto, tem o Seminário Batista do Sul, uma área muito linda, encravada na Floresta da Tijuca. Né? Ele estudou teologia lá. Aí eu me formei em teologia, mas depois me converti para a Umbanda. Testemunho dele. E eu que criei as festividades de 31 de dezembro para Iemanjá, na praia de Copacabana. Testemunho dele. E um dia eu vinha para Florianópolis, dirigindo, e sentou-se ao meu lado Catarina de Alexandria. E Catarina de Alexandria me disse, faz um festival para mim e destitui aquela que está lá, Nossa Senhora dos Remédios, que é a igreja matriz de Florianópolis, é Nossa Senhora dos Remédios. Né? Destitui de lá, porque lá é o meu lugar. Lá eu tenho que sentar. Então, diz ele, nós estamos fazendo aqui um festival para trazer de volta para a ilha a Catarina de Alexandria. E ele dando o discurso dele. E chovia muito. Ele disse, eu sei que chove muito, mas Catarina de Alexandria nunca deixa a ilha de Florianópolis com mais de 3 dias de chuva. Eu disse, te pegamos, desgraçado. Nós agora vamos orar, vai chover 10 dias. Os 10 dias do festival. Chamei a equipe toda e disse, 10 dias de chuva, pessoal. Vamos orar para dar 10 dias de chuva. Meu amigo, choveu sábado e domingo, e segunda, e terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sempre aquela chuvinha, sabe? Aquela chuvinha que não parava e ninguém entrava lá dentro, estava dando prejuízo, porque tinha que pagar a entrada, ninguém entrava. Os únicos que entravam eram os crentes. Então, quando abria 5 horas, nós estávamos lá. Era como 40, 50 irmãos da guerra. Eles começaram a notar. Só os crentes estavam lá dentro, os crentes não deixavam acontecer nada. E a universidade preparou coisa folclórica com os demônios de Cascais, os bruxos de Cascais, que vieram de Portugal, e havia um bruxinho lá de Porto Alegre, o Leonardo, que andava sempre vestido de bruxo, né? E a gente teve umas discussões, uns pega sério com ele lá. Bom, mas é muita história para contar. Mas o irmãozinho teve uma palavra de conhecimento sobre o bruxo este. Estávamos discutindo com os jornalistas, e ele queria provar que ele podia se mover sair do espírito dele e se encontrar com o guia dele da Inglaterra. E o guia da Inglaterra podia se encontrar com ele lá numa praia. E esse irmãozinho simples, eu não sei o que ele estava metido ali, porque ele não era nem da equipe, um irmãozinho da Assembleia, bem simplesinho. Chegou e disse assim, você costuma doar sangue para Satanás, né? Seus braços estão todos machucados. E o cara usava manga comprida. E a roupa preta por cima. Aí ele disse, não, eu não dou, não. Então levanta a manga da camisa. Ele não queria levantar, os jornalistas disseram, levanta a manga da camisa. Aí ele levantou, os braços dele eram puro hematoma. Tá? Aí o irmão disse, viu? Isso aqui é alergia da praia. Isso não é alergia da praia, coisa nenhuma. Isso aí é que você dá sangue para Satanás. E desmascarou ele. Mas ele continuou lá, querendo dar o show dele. Bom, depois ele
Eu conto num livro meu, o complô, que eu não trouxe o complô aqui, eu conto num livro meu a história de como ele foi preso, porque uma juíza infiltrou um filho dela num festival de uma noite negra da Páscoa, numa mata lá da Zona Sul, infiltrou o filho e eles estavam sacrificando um porco lá, todo mundo nu, andando ao redor de uma fogueira. Eu sei que o cara foi preso. Né? O cara foi preso. É outro que perseguiu os inimigos e os alcancei. E o nome do cara, agora eu me lembro, esse pastor era Armando Fonseca. Deve existir 200 Armando Fonseca nesse país. Não é? Mas ele estava lá, e ele contou esse testemunho, disse, nós vamos pegar ele. Choveram os 10 dias. E na sexta-feira, não baixou ninguém. Trouxeram o melhor grupo de candomblé, porque mandaram fazer as vestimentas de todos os orixás aqui em São Paulo, né, para ir lá, para dançar aquelas roupas dos 13 orixás. E cada noite era para ir um centro de candomblé. E na noite de sexta não baixou nada, na noite de sábado não baixou nada, na noite de domingo não baixou nada. Na segunda-feira, 5:30 da tarde, eu estou lendo, sentado lá, um livro de Nova Era, né? A evacuação do planeta Terra, em que o autor só citava versículos bíblicos para falar dos OVNIs que vinham arrebatar as pessoas, tirar as pessoas. E eu estou olhando o que está acontecendo, porque, na realidade, eu estou intercedendo. Estou fazendo de conta que eu leio, mas estou intercedendo. E acontece um episódio assim, porque o SBT veio filmar uma mulher que se manifestava como pombagira e pediu a ajuda de alguém para levantar as cortinas da cabaninha. E, obviamente, que o voluntário que estava ali era um crente. E pediu para ele, podia levantar para nós aqui, ele levantou e ficou, né? Eu amarro toda a potestade em nome de Jesus, não se manifesta. E a mulher engolia aquele charuto, e cuspia aquele charuto, e rodopiava. Aí depois a moça da televisão perguntou, você acha que ele se manifestou? Eu disse, não, é fingimento, não manifestou coisa nenhuma. E aí todos que estavam ali do ocultismo se levantaram e fizeram uma revolta ali dentro, e queriam bater uns nos outros, e eu saí do meu lugar e fui socorrer. Obviamente que a câmera do SBT me pegou a minha imagem e botou no Aqui e Agora, do Gil Gomes. Aqui e agora. E o slogan era, naquela noite, crentes e bruxos quebram o pau na Ilha da Magia. E adivinha qual é a cara que aparecia? A minha. Quando eu liguei para casa, minha filha disse, pai, estou morrendo de vergonha. Tu aparece com a cara cheia na tela. O que os nossos vizinhos aqui vão dizer? Né? Eu morava num edifício de classe média e ela estava muito envergonhada. E aí deu uma confusão geral. Eu não vou contar os detalhes. Mas no outro dia, quero contar sobre palavra de conhecimento. No outro dia de manhã, quando eu fui tomar meu banho, às 8 da manhã, ali, debaixo do chuveiro, o Espírito Santo começou a me trazer uma revelação, debaixo do chuveiro, né? Me mostrar tudo o que aconteceu aquele dia. O Espírito Santo me disse, reúne o conselho de pastores agora. E me disse tudo o que ia acontecer. Disse, hoje à noite, eles vão preparar uma cilada para pegar vocês e vocês vão presos. Então, hoje à noite, não deixe ninguém entrar lá dentro, a não ser os 3 líderes, que era eu e mais 2 irmãos e alguns pastores. Tá? Não deixe ninguém entrar. Reúna os pastores e conta para eles o que vai acontecer. E aí, eu disse, o Espírito Santo me mostrou, reuni os pastores aquela manhã, o Espírito Santo me mostrou que nós temos que fazer uma retirada estratégica e nos afastar até sexta-feira. Então, era terça, quarta, quinta, só na sexta nós iríamos lá. Na terça, na quarta e na quinta, só entrariam essas pessoas lá dentro. Ainda me disse, tira essas 2 pessoas, eram 2 irmãs, que eram as intercessoras, mas aquela mulher não é só intercessora, elas eram agressoras.
Elas chegavam para o cara e diziam, isso é tudo satanista, Deus está mostrando isso. Mas olha, eram as evangelizadoras assim, terrível, né? O Espírito Santo disse, tira elas. E vocês vão orar só no ônibus. Então, o objetivo era orar só no ônibus. Depois do que aconteceu, e eu estava às 3h tomando chimarrão com um amigo meu, um pastor hoje lá, um pastor muito de grande sucesso hoje em Florianópolis. E eu disse, sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? É loucura, eu disse para ele. Mas que eu devo agora, nós devemos, você e eu, mandar uma seta incendiária contra todos que vão dançar essa noite no candomblé e ferir todos eles com diarreia. Se em nome de Jesus nós ferimos agora com diarreia todos que vão dançar essa noite. Você sabe, se você está com diarreia, né, você não sai de casa, porque não tem como. Bem, parecia uma loucura. O Espírito Santo tinha me dito. Nós íamos medir força com esse bruxinho Leonardo, lá numa praia, porque ele disse que ia trazer o amigo dele da Inglaterra. E o Espírito Santo disse, não vai, porque é uma cilada. Os amigos dele vão tudo estar lá para bater em vocês. E vão dizer que vocês é que bateram. Não vão. Não vamos. O Espírito Santo disse, ninguém apareça às 5h lá no festival de bruxos, porque vai ter 2 emissoras de televisão e vai ter 2 carros da polícia. E vão prender vocês. E aí, quando chegou 5h30, eu fui lá. De carro, parei na frente, longe, assim, olhamos, tinha 2 carros da polícia e tinha o SBT e a antiga Rede Manchete. Estavam lá para fazer reportagem. Havia uma paz, não tinha ninguém lá dentro, só eles e nem um crente, nem um visitante. Aí daqui a pouco, 6h, as polícias foram embora, as emissoras de televisão foram embora, tudo desapareceu. Aí nós fomos à noite, entramos à noite. Aí eu perguntei, só estava esse bruxo, esse ex-pastor, com um sininho chamando os demônios e bêbado. Bêbado chamando os demônios. Blém, 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 blém. Chamava os demônios. Aí eu perguntei, cadê o candomblé que ia dançar essa noite? Está todo mundo com diarreia. Então teve aqui discernimento de espírito, palavra de conhecimento. Gente, o Espírito Santo me deu a palavra de conhecimento quando eu estava debaixo do chuveiro, me mostrando, vai acontecer assim, 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 assim. Reúne os pastores, toma essas precauções. Eu digo para vocês, nós só voltamos lá na sexta-feira. Na terça não dançou nenhuma equipe de candomblé, na quarta não teve equipe de candomblé, porque aí a da quarta-feira disse, mas não baixa santo nenhum, o que nós vamos fazer lá? Porque desde sexta-feira não baixava nada. Não baixa santo nenhum, nem na sexta, nós não vamos, o da quinta não quis ir, na sexta-feira ninguém quis ir, e tinha um palco montado. Sabe quem é que apresentou os 2 reinos sobre aquele palco? O pessoal da Jocum. Então, na sexta de noite, quem estava lá era a Jocum, em cima do palco. No sábado de noite, quem estava lá era a Jocum. No domingo, aquilo teve um prejuízo tremendo. Entende? Eles processaram a prefeitura por causa do prejuízo. E deu uma confusão tremenda. Sabe quando o Espírito Santo realmente honra a igreja que está ali intercedendo? Depois um amigo meu, o Ibis, lá de Brasília. Não sei se você lembra do Ibis. Você não foi a Florianópolis. Mas o Ibis, a de Florianópolis foi pior que de Santa Maria. Porque Florianópolis foi confronto, direto. Aí, meu amigo Ibis estava lá em Florianópolis, em Brasília, um mês depois, ele me mandou uma carta. Na ocasião, ele disse, pastor João, se manifestou uma mulher com o espírito de Catarina de Alexandria. E ela disse, eu sou Catarina de Alexandria. Mas o que você está fazendo aqui? Você não estava em Florianópolis? Eu estava em Florianópolis. Aí ele resolveu fazer algumas perguntas. Por que vocês não conseguiram entrar lá? Diz ela, porque havia um pavilhão de anjos com espadas de fogo sobre aquele lugar, e todos nós que queríamos descer,
éramos alcançados pela espada de fogo, não conseguimos descer. E na noite de sábado para domingo, olha só, a esposa do pastor Prandini, que era veterinária, foi chamada com urgência para ir no Jockey Club, porque os cavalos começaram a ter dores abdominais. E 3 cavalos morreram. E os cavalos estavam assim, desesperados no jockey. Era 1,5 km dali. Então, o que o diabo queria fazer? Queria soltar os cavalos e jogar os cavalos contra o prédio. Alguma coisa ele ia fazer. Mas, sabe, no mundo espiritual, as coisas são terríveis. Então, é preciso, se você vai na batalha espiritual, se você está na igreja, você tem que ter, é preciso ter o dom de revelação. Você não acha que faz falta na igreja hoje? Dom de revelação, para perceber muitas vezes que uma enfermidade é de origem satânica, porque uma enfermidade pode ser de origem clínica. Tá? Eu estou ficando velho. Eu estou com 67. Então, depois começam a aparecer as enfermidades de origem clínica. Meu corpo está se deteriorando. Ele não vai ficar inteirinho. Não vou jogar futebol com 80 anos. Ainda jogo futebol com 67. Meio precário, mas jogo. Tá? Com 67. Mas não vou jogar com 80. Não é verdade? Então, o que acontece? O corpo da gente vai, como fruto do pecado de Adão, ele vai se deteriorar, mas existem certas enfermidades que são de origem satânica, e você tem que aprender a detectá-las, e precisa de palavra de conhecimento. E quem sabe, você mesmo precisa ser alvo dessa revelação divina, para detectar por que você não cresce espiritualmente. Qual é o empecilho que tem na sua vida que mantém você preso ao seu passado? Às vezes precisa de cura interior, porque você está preso lá no seu passado. Tem grilhões de Satanás que prendem você ao seu passado por causa de um trauma que você teve, por causa de alguma situação. Então, à noite, se Deus me permitir, eu vou entrar aqui no dons de fé, milagres, dom de curar, dons de falar, línguas. Mas eu gostaria, porque a nossa hora está chegando aqui agora, né? Não pude terminar, viu? Faltava mais uma sessão. Para nós terminarmos. Então, essa questão de dom de revelação, por isso que Paulo fala, o que fazer, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação. Não é o meu, não. O meu está no silencioso. Tá? Era do irmão lá. É ela chamando, irmão. O dom de revelação. Está aí? O dom de revelação, ele é muito importante, amados, na vida da igreja. Quem sabe hoje pela manhã, o Espírito Santo decide trazer dos dons espirituais na sua vida. Paulo, quando fala disso, diz assim, né, procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Por que o dom de profecia é importante? Porque o dom de profecia carrega a reboque esses demais dons aqui. O dom de profecia, ele carrega a reboque a palavra de sabedoria. O dom de profecia carrega consigo o dom de conhecimento, discernimento de espírito. O dom de profecia carrega também fé, milagres e dons de curar. O dom de profecia, por que ele carrega a fé junto? Porque o cara, profeticamente, ele vê o que vai acontecer. Quem sabe você precisa de dom de fé para alargar o seu ministério, não é? Para estender o seu ministério. Não é? Outra pessoa precisa do dom de fé para alargar a sua escola, criar uma nova dimensão. Outra pessoa precisa de dom de fé para alargar a sua empresa, porque também o dom de fé é usado para isso. O dom de fé é usado nessa dimensão forte, essa dimensão espiritual. E pode ter dom de milagres. À noite eu vou falar um pouquinho, eu sei que alguns irmãos não poderão estar, porque vieram de outras congregações, né? Mas nem sei se vieram hoje. Aí vieram, sim, aqui vários, né? Pena, né? Mas você lê no livrinho aí, né? Lê no livrinho aí.
E do que Deus pode fazer. Amém, amados? Agora, todas essas coisas vêm de uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Não esqueçam, Deus concede dons ao corpo, o Espírito Santo concede os dons sobrenaturais à igreja ou ao corpo, e Deus e Jesus concede dons à igreja. Então, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, pastor e mestre, eles geralmente carregam em si esses dons espirituais, esses 9 dons. Agora, nem sempre, Gilberto, esses dons se manifestam, mas eles estão em você. É o potencial do Espírito. Na hora que você precisar de palavra de conhecimento, você tem. Na hora que você precisar de discernimento de Espírito, você tem. Na hora que você precisou de fé, você tem. Na hora que você precisou de dom de milagre, você tem. Ele está ali. É um recurso que Deus dá para a sua vida espiritual. Vou dar... tem 3 minutos para o meio-dia naquele relógio de lá. Está adiantado. O meu está certinho, falta 3 minutos também. Mas esse meu também está adiantado 3 minutos. Assim, alguém tem uma pergunta a fazer? Você? Não. Você ficou assim. Eu tive a revelação, pastor. Ah. Que há pouco tempo eu deixei tocar em boate, em velhinhos, e percebi que eu estava sendo convidado para outro caminho. Então, essa revelação me manifestou quando realmente, logo em seguida, eu vi um exemplo, que foi uma boate em Santa Maria que morreram tantos seres. 241. Do demônio. E ali justifiquei realmente a veracidade da minha revelação. Amém. E ali era Kiss. E o nome era em homenagem ao grupo Kiss. Cavaleiros a serviço de Satanás. Porque esse quer dizer o sentido de Kiss. Knights in the Satan's service. Tá? Knights, K-N-I-G-T-A-S. Né? Knights, que é cavaleiros. Cavaleiros a serviço de Satanás. Então, o nome da boate era este. E ali destruindo vidas. 241 vidas. Uma das irmãzinhas da igreja, lá da comunidade cristã de Lajeado, que faz medicina na Universidade de Santa Maria, que estava no hospital aquela noite de plantão, já fazendo o seu estágio, não sei se era estágio, estava lá trabalhando. Ela disse que era impressionante que as pessoas chegavam no hospital conversando e se apagavam. E aí a ordem era entubar ligeiro, entuba ligeiro, entuba ligeiro. E não havia recurso em toda a cidade de Santa Maria para isso. E começaram os helicópteros a vir para Porto Alegre, passavam pela minha casa, iam até o pronto-socorro, e estacionavam numa praça, e levavam aqueles jovens para o pronto-socorro de Porto Alegre, para o Hospital de Clínicas, para o Hospital de Santa Casa, tudo que era hospital disponível, levando aquela gente, tudo queimado por dentro, Foram 241 pessoas. Você não vai acreditar que havia 50 filhos de crentes. Jovens estudantes que foram celebrar a formatura, porque era uma festa na boate, estavam lá dentro também. Muitos deles morreram, não é? E realmente é isto, né? Às vezes a pessoa não sabe com que espírito ela está, não é? Graças a Deus que Deus te livrou disso, né? Deus te livrou disso. Tu vai ficar o teu tempo aí sentado, aprendendo. Daqui a pouco tu vai estar vendo essas notas musicais todas aí fluindo. Eu, quando entrei aqui, eu pensei que em cada nota musical dessa aqui tinha uma câmera escondida debaixo. Pensei, isso é câmera escondida aí. Para ver. Sim, irmão. Pode falar, irmão. Fala. Eu já estudei muito sobre isso, eu já ouvi muita palavra sobre isso, pastor, mas o questionamento hoje é simples. E quando a profecia não se cumpre, ou quando eu já estudei muita profecia, mas também eu já estudei muita coisa que não se cumpriu. Bom, vejamos a profecia que não se cumpre. Está lá em Deuteronômio 18. Em Deuteronômio 18, quando diz assim: se alguém se levantar entre vós e disser uma palavra, e esta palavra não se cumprir, não é? Esse tal será morto, porque não é palavra de Deus. Mas em Deuteronômio 13, é bem diferente.
Na sua Bíblia, em Deuteronômio 13, aparece assim, no título, aparece assim, a respeito dos falsos profetas. Mas ali não tem nada a ver com os falsos profetas. Deuteronômio 13, ele começa assim. Vou olhar rapidamente para você. Mas não é. Aí que está. Esses títulos, eles enganam a gente. Mas a mim não me enganam mais. Tá? Na minha Bíblia diz assim, contra os falsos profetas e os idólatras. Mas diz assim, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, paremos aqui. Eu pergunto, ele trouxe uma palavra dizendo que ia acontecer tal coisa, e aconteceu tal coisa, ele é falso? De acordo com Deuteronômio 18, ele não é falso, porque Deuteronômio 18 diz assim, versículo 20, porém o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, então, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Porque geralmente uma pessoa profetiza e fica com medo, né? O Senhor diz, não tenha medo. Agora, comparando isso com Deuteronômio 13, não é, aqui o cara não é falso. Aí depois ele usa os milagres de Deus, ele usa o dom de Deus para metade do versículo. E disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los. Não ouvirás a palavra desse profeta sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então o que acontece assim? Deus realmente falou pelo tal profeta. E aconteceu. E agora esse tal profeta usa esse acontecimento para chamar atenção para ele. Para chamar atenção para a sua denominação. Para chamar atenção para a sua obra. Aí ele é falso. Então, muita palavra o Senhor não fala. Eu me lembro, e eu posso denunciar aqui publicamente isso, eu não tenho problema nenhum em denunciar isso. Eu me lembro que na virada do milênio, de 99 para o ano 2000, apareceram muita gente profetizando, inclusive um que se diz profeta de Deus. E ele profetizava, não é? Ele é americano, mora em San Diego, na Califórnia, e ele profetizava, ele andou por Porto Alegre, guardem água, economizem água, porque vai haver uma falta de água, na virada do milênio, vai haver um problema dos computadores e não sei o quê, bababá, as empresas não vão funcionar, vai faltar água, não sei o quê, e muitos irmãos lá de Porto Alegre começaram a abastecer as piscinas com água, e guardar água não sei aonde, porque na virada do milênio havia um problema com a água, e o Brasil enfrentou isso com a maior tranquilidade, né? No dia seguinte, 1º de janeiro do ano de 2000, o computador continuou a funcionar, o sistema bancário continuou a funcionar, não houve problema nenhum. Esse cara, ele de fato, ele podia ser reconhecido como profeta no passado, mas agora está falso. Porque profetizou uma coisa que não aconteceu. Está entendendo? Profetiza uma coisa que não acontece. Então, muitas vezes, na igreja, no ardor, nesse ardor, a tendência é profetizar uma coisa, porque você sente aquilo, mas não é de Deus. Você profetiza uma coisa e não é Deus falando. Então, muitas vezes a gente, quando tem uma certa dúvida, e às vezes eu tenho dúvida, porque me aparece uma palavra no meu coração, e eu pergunto, essa palavra é minha ou é do Senhor? Então eu vou conferir com a pessoa. Escuta, eu recebi uma palavra de Deus dizendo assim, assim, assim. Confere com o seu coração. Confere com o que você está sentindo. E a pessoa diz, confere, então é de Deus. É isso que Deus quer para a tua vida. Porque às vezes eu tenho dúvida. Você está entendendo? Mas eu já tenho maturidade para colocar em dúvida.
Entende? Para checar essa palavra, porque a palavra vem de Deus, mas quando ela passa pela minha razão, ela se contamina. E quando ela passa pela minha emoção, ela se contamina ainda mais. E muitas vezes a palavra, ela vem contaminada pela sua emoção, meu irmão. Aí que está o perigo na igreja. Uma outra pessoa, uma irmãzinha, tinha perguntado para mim aqui a respeito, foi você que fez uma pergunta a respeito, mas o irmão falou de uma pessoa às vezes que rodopia, tal, aquela coisa toda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faz a sua pergunta de novo. Exatamente, porque a nossa alma é um papel carbono. Ela copia as coisas do Espírito. Então, uma manifestação do Espírito que ocorre uma vez, não necessariamente vai se repetir. Mas a nossa tendência é fazê-las repetir. Quando houve aquele grande movimento em Toronto, no Canadá, eu aproveitei o meu jubileu de prata com a minha esposa para fazer uma viagem, ganhamos uma viagem aos Estados Unidos, aproveitamos para ficar 5 dias no Canadá. E nós fomos lá na igreja do aeroporto, que tinha aquela fama de acontecer tudo. E fomos lá na primeira noite, e eu comecei a ver tudo aquilo, e eu disse para minha esposa, já houve um avivamento aqui, mas agora eles estão empurrando com a barriga, para manter a igreja cheia. Não teve dúvida, terminou tudo aquilo. Acabou tudo. Acabou. Porque não, a primeira manifestação era do Espírito, era o cara rugiu como um leão. Ora, era um africano que lá orando pelo Espírito dele começou a rugir. A primeira manifestação foi de Deus. O cara está rugindo como um leão a favor do povo dele, sofrendo lá, ele tem um êxtase espiritual, mas agora todo mundo tem que rugir como leão? Não, era só aquele caso. Então, nós às vezes não entendemos a questão da manifestação. Vou contar com a experiência própria. Tá? Assim, começou do nada. Em 93, num encontro de Páscoa, numa comunidade lá em Cascavel, eu fui ministrar e o Espírito Santo me disse, hoje você não prega, só ora pelas pessoas. Tá, não vou pregar, só vou orar pelas pessoas. E aí eu comecei a orar. Primeiro chamei os adolescentes, comecei a orar por eles, caíram tudo. Eu nunca tinha tido essa experiência. Depois chamei os jovens, caíram tudo. Aí levantei a mão, quero orar por toda a igreja, caiu toda a igreja. Aí a igreja está em pé, eu saí caminhando para orar por uma pessoa, eu ia passando aqui, caía todo mundo. Disse, Deus, eu estou apavorado com isso. E depois começaram outras manifestações assim. Começaram, inclusive uma que aconteceu com um familiar meu, que foi tremendo aquilo, né? Que é um sobrinho meu que é diretor da Missão Betânia em Campinas hoje. Aquele moço foi transformado a vida dele. Não é? Não havia atmosfera espiritual para aquilo. Era uma reunião da Igreja Betânia dentro de um templo luterano. Sabe aqueles templos pesados assim, aquelas cadeiras, bancos pesados, que tem aquele genuflexório para dobrar o joelho, que você puxa assim. E era um culto de Dia das Mães, frio. Todo mundo dizendo poesia para a mamãezinha, aquela coisa toda. E eu tinha que pregar. E eu preguei sobre o Espírito Santo. Não tinha quase música nenhuma, um violãozinho, uma bateria. E eu comecei a pregar, preguei sobre o Espírito Santo. Aí eu disse para os irmãos, olha, eu tenho que ir para Porto Alegre, voltar, é 120 quilômetros da minha casa. Eu vou voltar, vamos cantar um hino. E começamos a cantar, o Espírito de Deus está aqui. Aí eu olho, começa a minha esposa a correr de um lado para o outro. E as pessoas deslizando para debaixo dos bancos. Eu não chamei ninguém para orar. Né? Minha esposa correndo, aí ouço aquele barulhão tremendo assim, o cara da bateria, que era meu sobrinho, caiu. Fui lá orar por ele,
o cara ficou falando línguas adormecido. Terminou o culto, todo mundo descendo as escadas meio bêbado. Eu estou meio louco com isso aqui. Aí fui com meu cunhado levar o meu sobrinho para casa, subimos 2 lances de escada no sobrado dele, o guri lá, daquele jeito. Tiramos a camisa, afrouxamos a calça, não é? Tiramos o sapato, e ele foi lá para a cama. Aí eu cheguei para minha esposa assim, bem, estou preocupado, o que é isso? É demônio? Aí minha esposa disse, como é que vai ser demônio, bem, se você só falou do Espírito Santo? Está bem. Falei para o meu cunhado, agora eu vou para Porto Alegre, quando eu chegar lá, mais ou menos meia-noite, você me liga, quero saber como é que está esse rapaz. Aí ele me ligou 15 para meia-noite, eu entrei em casa, o telefone tocou. Aí ele disse, não, Joãozinho, não te preocupa, aquele jeito gauchesco de falar, que você conhece. O menino, agora há pouco, eu notei que ele fez barulho, ele estava indo para o banheiro, e ele ia se escorando assim pela parede, não é? Pela parede, então eu segurei ele por trás, ele fez xixi, eu segurando ele, e ele está lá falando línguas, voltou a deitar. Está bem? Está bem? No outro dia eu perguntei, de tarde, liguei, de tardezinha, como é que está o Adriel? Disse, olha, foi para a aula, mas estava fora de órbita, não assistiu aula nenhuma no seminário. À tarde foi trabalhar, os alunos trabalhavam na roça, no seminário. Foi trabalhar na roça, ficou a tarde inteira segurando o cabo da enxada, falando línguas. Menino hoje viaja pelo mundo inteiro. É um petiço assim pequeno, ele é pequenininho. Ele hoje é um líder, eu quero dizer que operou uma transformação. Mas aquilo foi uma manifestação que ocorreu uma vez na vida dele. Só que eu queria repetir as manifestações. A minha alma queria repetir. E um dia o Espírito Santo me repreendeu. Disse, não sou eu que estou fazendo. Agora é você. E eu parei. Porque eu notei que eu estava insinuando. E quando você começa a insinuar, você entra numa área, como é aquela palavra que eu usei antes aí, seja lá o que for. Você começa a insinuar às pessoas de que ela vai ter também esse tipo de manifestação. Eu estava querendo achar a palavra aí. A palavra fugiu. Se você achar ela saindo pelo corredor, ela me chama ela. A palavra fugiu. Mas aí o Espírito Santo, você está induzindo as pessoas. Eu parei. Então eu vou pregar, mas não vou contar a experiência. Não conto a experiência de ninguém. Porque lá era um ambiente frio. Não havia atmosfera para o Espírito Santo agir, e ele decidiu, é a hora de eu agir. Eu não queria aquilo, mas ele agiu. Então agora eu parei de contar e de insinuar e de dizer, porque tem pessoas que são estimuladas a terem essas experiências, tá? E aí eu notei que eu estava levando a coisa com a barriga. Aí já era a minha alma, não era mais o Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho maturidade para isso, para perceber. Mas outras pessoas, como você diz, não têm essa maturidade e começam a profetizar, como a irmã disse também. Aí todo mundo quer ter aquela experiência. Então eu comecei a observar que às vezes eu ia orar pelas pessoas com imposição de mãos e essa pessoa aqui caiu, aí todo mundo quer vir para cair. Aí terminava a reunião, eu ia embora, vinha o irmão assim, eu também quero experimentar cair. Disse, quer cair? Tropeça na rua lá, eu vou embora agora. Assim, na cara de pau, falava. Você quer cair? Já parou a hora, o Espírito Santo não está mais agindo. A unção já foi. Eu só ministro debaixo de unção. A unção já foi. Em outras palavras, eu estava dizendo, agora eu estou na carne. Tá? Eu agora estou na carne. Porque é aquele momento. E é do Espírito e eu não posso repetir. Como nós tivemos uma experiência muito grande num dos nossos encontros de carnaval lá no Rio Grande do Sul, em que nós ouvimos os anjos de Deus cantando no meio da congregação, depois de 40 minutos, não é? Os anjos cantando, a flauta transversal tocando, vozes altissonantes no meio da igreja. Depois de 40 minutos,
a gente começou a ouvir isso e ficou gravado numa fitinha daquelas de fitas antigas de gravação, fita cassete, 3 minutos e meio essas vozes altissonantes no meio da igreja, e os irmãos começaram a ouvir depois, durante a noite, corais cantando no meio do acampamento, e não existia coral. Vozes lindas, uma experiência tremenda que nós tivemos. Né? E aí um colega meu queria agora todo culto cantar o mesmo cântico, porque achava que agora vinha o mesmo espírito. O cântico era aquele: Jesus, 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 Jesus. Cantamos mais de 40 minutos, mais de 50. Os músicos foram largando seus instrumentos. Ninguém mais. Uns deitados no chão, outros escorados na parede, outros em pé, adorando. Até que alguém começou a dizer: Pastor João, eu ouço um instrumento, eu ouço a flauta transversal. A flauta transversal está lá parada no chão. Eu ouço a flauta transversal, estou ouvindo voz de anjos. A gente começou a apurar o ouvido, tinha voz de anjos no meio. Aí fomos lá no Mário Pailo, que cuidava do som. Disse: Mário, você está gravando? Disse: não, faz muito tempo que eu não estou gravando, só Jesus, Jesus, Jesus. Ele nem está ligado, né? Eu desliguei todo o som aqui. Aí um irmãozinho que estava gravando, sabe esses irmãos que ficam captando profecia e carregavam aqueles gravadores assim, né? Hoje é com celular, né? Mas naquela época aqueles gravadorzão enorme assim, ele botou perto da caixa de som e ele gravou 3 minutos e meio. E dava para você se arrepiava quando ouvia aquilo. Era Deus. Eram os anjos cantando. Eu tive outras experiências depois com isso, mas agora o meu colega queria cantar todos os cultos, Jesus, Jesus. É o Neustan, lá de Amós. É Amós, né, que fala? A serpente. Que depois é acusado lá, Neustan, né? É lá em Reis, lá em Crônicas, o Reis que fala sobre isso, que eles ainda carregavam a Neustan lá no deserto. Então, gente, muito cuidado para não transformar aquilo que cura, a serpente de ouro levantada no deserto, na Neustan. Muito cuidado para não transformar, os dons do Espírito Santo em adoração a você mesmo. Por isso que tem que exercer com amor e humildade. Uma última pergunta, já passou 12:20. Aqui, irmã. Pode orar em línguas do pensamento. Eu hoje não falei do dom de línguas, tá? Mas o dom de línguas é um dom de edificação. Tá? O dom de edificação. Quando é que Paulo fala sobre isso? Aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele fala assim, abra ali 1 Coríntios 14, e vou encerrar agora com isso aqui, senão ninguém almoça hoje, né? Quem sabe entramos em jejum. Vocês querem ficar? Eu fico, eu não tenho problema. Primeiro Coríntios 14, versículo 14 e 15, e 16, e 17. Porque se eu orar em língua, eu quero dizer que essa palavra outra língua não tem no original, tá? Outra, só tem língua. Se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quer dizer, orar em espírito, quando você ora em línguas, você não sabe o que está dizendo. A mente fica infrutífera, quer dizer, ela não aprende nada. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Sempre que Paulo fala em orar no espírito, ele está falando em oração em línguas. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Veja bem, não é dizer assim, como aqueles irmãozinhos que tem nas igrejas pentecostais, né, vão cantar um hino especial, né? Vocês já viram isso? Os irmãos ficam orando em espírito enquanto eu canto.
Minhas palavras, não olhe para mim. Né? Orando em espírito. Mas orar em espírito não é orar aqui com a mente. Porque quando você ora com a mente, você não está orando no espírito. Oração no espírito é oração em línguas. Tá? Cantar no espírito é cantar em línguas. Tá? Agora, cantar com a mente é cantar racionalmente. Você canta racionalmente um cântico. Se nos quiserem devorar, demônios não contados. Está cantando com a mente. Não nos podiam derrotar, nem sermos derrotados. 1538, você não conhece? E se tu bendisseres apenas em espírito, quer dizer, se louva a Deus apenas em línguas, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Quer dizer, se ele não entende é porque você está falando em línguas. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Aí Paulo conclui, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em língua. Por quê? Porque o dom de língua é uma coisa muito pessoal. Se eu ficar aqui falando em línguas e eu começar a cantar em línguas, porque eu posso sair daqui agora cantando em línguas. Eu pego um tom aqui e saio cantando em línguas. Meu espírito, entende? Meu espírito é edificado, a minha mente não, porque eu não sei o que eu estou cantando. Uma vez eu dirigi meu Fusquinha, lá na época do Fusquinha, uma estrada muito esburacada, era um dia de retiro, e eu acho que eu vinha da Ceasa carregado de caixa de tomate, de batata, não sei o que, levar para o retiro. E eu ia cantando em línguas. Cantei em línguas 2 vezes aquela mesma canção e não sabia a interpretação. Um dia eu estou tocando meu acordeão, numa reunião pequena, e eu comecei a cantar a mesma canção em línguas. E o Espírito Santo me deu a interpretação. E foi a última vez e não cantei mais aquela canção. Tá? E a canção dizia, assim como a abelha voa de flor em flor, buscando o néctar, assim o meu espírito voa de alma em alma, levando a vida. Ah, que poesia linda! É mais ou menos assim. Mas depois parou. Então, muitas vezes, quando você está cantando em línguas, ou orando em línguas, é para a sua edificação. Agora, quando você ora com a mente e canta com a mente, todo mundo entende. Deus Todo-Poderoso, estamos essa manhã, pá. Você não está entendendo? Agora, se eu começar a orar em línguas, você entende? Patavina. Nem eu entendo, a minha mente fica infrutífera. Mas, o que Paulo diz sobre a oração em línguas em 1 Coríntios capítulo 14, logo no início? Aquele que fala em línguas, a si mesmo se edifica, em espírito fala mistérios. Ele não sabe o que está falando, mas está se edificando. Está entendendo? Ele se edifica. Para mim tem sido a grande arma que eu tenho, porque muitas vezes eu não tenho tido muito tempo de orar, e eu vou para um culto, eu tenho que pregar, e eu vou dirigindo e vou falando línguas. E vou falando línguas. Entende? Era a última pergunta dessa irmã. Não, mas se eu fizer alto na igreja, se eu falar alto na igreja, tem que ter intérprete. Tem que ter intérprete. Não é? Agora, se eu estou falando individualmente, não é? Não tem problema. Agora também, Paulo fala na presença de incrédulos ou neófitos. O neófito é o novo convertido. Teu caso aí, né? Então, se todo mundo aqui na igreja se pôr a falar em línguas, ele não vai entender nada. Ele vai ser um bando de louco. Não é? Ele não vai entender nada. Mas agora, se nós tivermos aqui um grupo grande, que todo mundo é cheio do Espírito e fala em línguas, e nós começarmos a cantar em línguas, não tem problema, porque nós estamos nos edificando mutuamente. É só nisso aí. Tá bem, amados? A nossa hora passou. Eu vou orar a Deus e ver se à noite o Senhor quer que eu continue, mas eu gostaria muito de falar sobre fé, milagres e dons de curar. Tá? Contar algumas experiências que eu tenho tido nessa área
e ver assim que Deus pode nos ministrar ao coração. Era meu desejo hoje pela manhã ainda ministrar, não é? Orar com imposição de mãos. Maravilha. Vocês estão muito espirituais, hein? Mas eu vivo de pão, irmão. Só um pouquinho, amados. O que é, irmão? A outra é o seguinte, às vezes eu escuto o pastor fala assim, vamos profetizar na vida do irmão. Essa profetizar na vida do irmão com profetizar é diferente, né? Essa é diferente, porque profetizar é trazer palavras positivas, trazer palavras boas, não é? No sentido, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. A música do Marcelo, lá de Porto Alegre, né? Então, profetizar nesse sentido, que eu vou trazer palavra de ânimo na vida dele. Não é verdade, queridos? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Aleluia. Tem sido muito gostoso, hein? Estamos na escola do Espírito. Estamos na escola do Espírito. Confesso que o Gilberto me fez reviver essa questão dos dons, porque faz tempo que nenhuma igreja me convida para ministrar sobre dons. Porque as igrejas hoje não estão interessadas. As igrejas hoje estão interessadas em palavras de autoajuda. Né? As pregações hoje, todas elas giram em torno de autoajuda. Não é? Palavras de prosperidade. E eu fiquei surpreso quando fui convidado para falar, para ministrar sobre os dons espirituais. Não é? E eu tinha feito essa edição especial de livros exatamente por isso. Não é? Mandei fazer mais 500 cópias exatamente por isso, para suprir essa necessidade. Mandei fazer o ano passado, quando eu vim ministrar aqui na Missão Kairós, em agosto, aqui em Parelheiros. Fiquei 8 dias ministrando para os futuros missionários sobre dons espirituais. Aí este ano eu volto dia 11 de agosto, fico também uma semana ministrando sobre dons espirituais aqui na Missão Kairós, que é o treinamento dos novos missionários aqui na Zona Sul, depois de Parelheiros, 7 quilômetros. Está no fim do mundo. Quando termina a curva assim, chega no fim do mundo, que ele vai terminar a estrada, não é? É lá. Passei um frio desgraçado no meio daquela montanha, sofri, que foi uma barbaridade. Mas foi, hein? Sempre com chimarrão quentinho. Então, amados, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vieram aprender. Deus haverá de recompensá-los. Não é verdade? Você quer fluir nos dons de Deus? Então, peça essa manhã ao Espírito Santo de Deus, quero que tu nos ministre. Você podia, Gilberto, pegar o seu violão e cantar aquela música para nós? Né? Nós vamos cantá-la não porque uma vez eu cantei e deu certo, não. Nós vamos cantá-la porque